Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. A gente vai fazer um estudo. Eu estou lançando agora no nosso canal aqui uma série chamada Dissecando Livros, né? E qual foi a ideia que eu tive recentemente? Alguns livros que eu pego, eu faço uma leitura. Outros livros eu percebo que preciso fazer um estudo. É do meu interesse fazer um estudo mais minucioso, dissecar esse livro mesmo, certo? Fazer anotações, escrever e tal. Então, assim, alguns livros são mais de leitura, né? Eu leio os livros, pego ali algumas informações que eu acho interessante. Outros livros eu percebo que eu disseco. O Animal Social é um deles, e aí eu tô precisando fazer essa leitura agora, tô querendo fazer essa leitura agora, e eu retomei essa leitura nessa forma que eu considero como dissecando, né? E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou te apresentar, esse é um livro que é um dos melhores, talvez o melhor livro de psicologia social, a linguagem dele muito acessível. A ideia não é fazer com que você, por exemplo, desista de comprar esse livro, mas na verdade a ideia é que a gente faça o estudo junto, né? Então eu vou te passar algumas informações do livro aqui, porque eu estou dissecando esse livro, e a partir de agora a gente vai ter uma série de vídeos falando sobre o animal social para você que gosta do comportamento humano. Então nem precisa necessariamente você ser estudante de psicologia ou psicanálise, mas é um vídeo que eu acho interessante para todo mundo, para entender o que é que acontece na nossa sociedade, por que algumas pessoas preferem determinados partidos políticos e outros não, por que determinadas pessoas acreditam em fake news, por exemplo, já que a gente está numa era muito forte, né, essa questão de boatos, fake news e por aí vai. Então a gente vai entender tudo isso a partir desse livro, O Animal Social, né? É um livro da psicologia social, do Elliot Aronson, o Aronson, né? E o filho dele também, Joshua, né? Joshua Aronson. Então, vamos lá, vamos entender. No primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte. O autor começa, né, com esse primeiro capítulo, que é o título O que é Psicologia Social? Só um detalhe aqui, por questões, inclusive, até de direitos autorais, a gente não vai transcrever absolutamente nada. Eu vou comentar sobre o que está no livro, né? E vou fazer alguns comentários e vou pular outras partes, justamente para poder proteger a questão dos direitos autorais, né? Então são comentários aqui. A ideia dessa série de Secando Livros é justamente para a gente comentar o que está no livro e trazer esses comentários, talvez aí articulando com outras ideias e tal. Então vamos lá, né? O autor, nas primeiras considerações, ele começa refletindo sobre a questão do animal social, né? O que vai explicar justamente a questão do título. Ele vai dizer, por exemplo, que Aristóteles, ele, no ano 328 a.C., né, num texto chamado Política, Aristóteles fala do homem como um animal social, né? O homem é, por natureza, um animal social. Mas veja bem, existem outras criaturas sociais, né? As formigas são sociais. Inclusive, se você observar, né, é bem interessante o trabalho das formigas, como elas trabalham em conjunto e tal. As abelhas também são sociais, os macacos também são sociais. Então, qual é a grande diferença do ser humano para essas outras criaturas sociais, tá? Então vamos refletir sobre isso a partir da perspectiva da psicologia social, que é extremamente interessante. Você vai entender muitas coisas que a sociedade reproduz, né? E também você vai aprender a se blindar de determinadas situações onde a sociedade está te conduzindo digamos assim, para uma determinada premissa ou para a reprodução de um determinado comportamento. Você vai aprender a se blindar, porque você vai conseguir captar os mecanismos, né? Mais uma vez eu incentivo a leitura desse livro, porque a gente não vai passar absolutamente por tudo. Não é uma transcrição, mas a ideia é a gente comentar sobre o que tem nesse livro. Então, o autor, né, o Elliot, ele vai dizer, o Elliot é o pai, o Joshua é o filho, né? Então ele vai dizer que ele cresceu na década de 1940, naquele período ali da Segunda Guerra Mundial, ele cresceu em Massachusetts, e ele cresceu sendo um menino judeu e ele não conseguia entender o porquê que gratuitamente meninos católicos, por exemplo, ofendiam ele, né? Reproduziam práticas e frases antissemitas. Por que isso acontecia? Ele não conseguia entender, simplesmente ele não tinha feito absolutamente nada de mal para aqueles meninos, mas os meninos eram rudes com ele, né? Eram hostis com ele. Por que isso acontecia, né? E algumas vezes, inclusive, ele chegou a ser agredido, né? Gratuitamente. Veja, ele não fez absolutamente nada com aquele grupo, mas aquele grupo decidiu não gostar dele. Por que isso ficou na cabeça dele, né? Por que isso acontece com a sociedade?
Ele fala também sobre a experiência do filho dele, né? Que se questionava, por exemplo, nos anos 60, quando estudava na escola primária, né? Ele fazia o primário e ele percebia o seguinte: ó, alguns alunos têm um desempenho no colégio muito melhor do que os outros. Isso é só por uma questão de inteligência? Se a gente observar do ponto de vista mais raso, a gente vai achar que é simplesmente uma questão de inteligência, né? Os colégios, inclusive, erram muito nessa questão. Não é só questão de inteligência, existe um contexto social por trás. E essa já era a reflexão do filho dele, do Joshua, né? Então, essas experiências, na verdade, fizeram com que eles se aproximassem da psicologia social, justamente com o intuito de tentar entender, né, o porquê que algumas coisas aconteciam. Aí ele vai dar alguns exemplos, né? Primeiro ele deu o exemplo dele, do filho dele, depois ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, um rapaz chamado Sam, que está assistindo um debate político e ele tem uma candidata lá que ele se interessou bastante, ele realmente está muito inclinado a votar nela. Mas ele está assistindo o debate político com vários outros amigos, né? E aí um desses amigos, no final do debate, diz que a candidata dele pareceu ser um pouco hipócrita, né? Ela pareceu ser um pouco falsa, tal. E os outros concordaram com isso. Os outros começaram a dizer: oh, não, realmente, isso aí é verdade. Ela pareceu ser um pouco falsa. Isso fez com que Sam mudasse a sua opinião. E aí, no final, ele já não tinha tanta certeza se ele queria votar nela. Simplesmente ele começou, né, o debate político com a convicção de que ele iria votar nela, estava gostando muito da performance da candidata no debate, mas depois que ouviu a opinião dos amigos e de certa forma foi pressionado, ele acabou realmente pensando: ó, eu acho que ela também não foi tão sincera assim quanto eu esperava e tal. Então ele foi influenciado pela questão dos amigos, né? Por que, por exemplo, uma menina, ele dá um exemplo aqui, uma menina compra uma caixa de cereal só porque tem uma determinada pessoa, um determinado ídolo que faz a propaganda dessa caixa de cereal. Então ele vai dar esse exemplo. O que leva as pessoas a comprarem um cereal, sei lá, tipo assim, vamos supor, aqui no Brasil, você pega uma mulher que está em evidência e coloca ela para fazer uma propaganda de shampoo, né? Isso realmente funciona? Não funciona? Por que as pessoas ficam inclinadas a comprar esse shampoo só porque tem essa pessoa representando ali a marca, né? Então, vai dizer também, por exemplo, a história de uma lojista em Montana, que é uma cidadezinha pequena, inclusive, até essa cidade não tem muito contato com pessoas de fora. Essa lojista, por exemplo, nunca teve contato com muçulmanos, mas se você perguntar para ela, ela vai ter a convicção, entre aspas, ela vai ter a certeza, entre aspas, que os muçulmanos não fazem bem para a sociedade. Então isso é um preconceito que está instalado. Como é que uma pessoa que nunca teve contato com muçulmanos acaba criando essa ideia, né? Então ele vai dar alguns outros exemplos aqui, o exemplo de Charlie e a popularidade na escola, né? Ele vai dar um exemplo, por exemplo, de uma teoria da conspiração. Um rapaz chamado Edgar Welch, né, que entra numa pizzaria e comete uma atrocidade nessa pizzaria porque ele tinha certeza absoluta, tinha convicção que aquela pizzaria estava financiando, digamos assim, uma rede criminosa. E foi uma fake news que foi espalhada, né? Inclusive, ele chegou a dizer, esse rapaz chegou a dizer que, depois que ele foi preso, né? Ele chegou a dizer que, ó, eu tô convencido realmente que não tem nada que prove que essa pizzaria tá envolvida com isso. Mas tem alguma coisa que me faz acreditar ainda nessa teoria da conspiração, né? Que para mim não é teoria da conspiração e tal. Então para mim é verdade. Ou seja, ele ainda acreditava, né? Ele se arrependia, na verdade, do que ele tinha feito, mas ele acreditava de alguma forma que tinha um fundamento de verdade ali, por mais que provassem a ele que não tinha. Por que isso acontece? A psicologia social vai explicar, né? Então ele vai dar outros exemplos aqui, como a questão de Kaia e a mudança de percepção sobre a matemática. Uma aluna, por exemplo, que ela iniciou o ano e o colégio fez uma pesquisa se ela gostava de matemática, qual era a sua matéria preferida. Ela falou matemática. No outro ano, o colégio fez a mesma pesquisa e uma das perguntas era: qual é a sua matéria menos preferida? Ela também colocou matemática. O que fez essa menina mudar de percepção naquele ano? O que aconteceu socialmente para que ela mudasse de percepção, né, sobre a matemática? Então ele vai dar exemplos, né, do massacre de Columbine, que antes era uma coisa, assim, quando aconteceu em 1999 era uma coisa extremamente rara, né? Foi o acontecimento. Por que acontece depois de vários anos de alguns massacres acontecerem em colégio, ok? Então ele vai trazer essa percepção e aí ele vai dar exemplos, né? Steve, o comportamento da direção, um cara, por exemplo, que dirige muito bem, mas quando está na presença de amigos, este camarada, ele dirige de uma forma irresponsável, né? Que
influência social é essa que faz com que ele mude de comportamento. Vai dar um exemplo do filho dele quando assistiu o filme A Lista de Schindler, né? Ele vai dar o exemplo também de Douglas McCain e o Estado Islâmico. Então, assim, são vários exemplos que ele vai dando, que é para trazer a reflexão de que como é que essas entre aspas, aberrações, né? Como é que essas coisas que não deveriam acontecer, como é que elas acontecem? Como é que o ambiente social influencia no ser humano? Por isso que eu falei no início desse vídeo que essa série de vídeos deveria ser visto por todos os grupos sociais, né? Enfim, pastores, pessoas que fazem parte, torcedores de uma determinada torcida, enfim. Porque a gente começa a entender como é que a psicologia social influencia no comportamento humano e, o melhor ainda, como é que isso se dá, como é que isso é explicado de uma forma acessível para que todo mundo entenda, né? Então, ele vai dizer o seguinte: George Woods, né, que é um rapaz que ele cita aqui na década de 1940, né, era ali contemporâneo do Eliot, sofreu muito racismo, né, na infância e tal. E a gente sabe sobre a questão, inclusive eu tô lendo também um livro que fala sobre Jim Jones, né? Tem um documentário falando sobre ele, é um pastor que provocou uma catástrofe, né? Na Guiana, americano ele, mas ele levou um grupo para lá, ele tinha uma seita e tal. E eu também estou bastante interessado em entender como é que ele convenceu as pessoas a fazerem aquilo. Eu não vou dar detalhes, mas se você já viu o documentário chamado O Massacre de Jonestown, você entendeu o que eu estou falando, tá? Então, nesse livro também, ele explica muito como o pastor, né, daquela seita utilizou a segregação racial, né, para atrair um determinado perfil de um grupo social para a seita dele, né, que inicialmente seria uma igreja, mas assim, depois ficou constatado que era uma seita misturada com questões ideológicas e por aí vai. Então, existe uma segregação muito grande nos Estados Unidos, né? Mas, apesar da gente entender que a gente está avançando, né, e que estão acontecendo mudanças sociais, ainda existe o racismo contemporâneo. E aí ele vai trazer alguns fenômenos, né, que são estudados também pela psicologia social, como a questão, por exemplo, de um fenômeno que ele chama de negro fazendo compras, né? Onde algumas pessoas que são negras são perseguidas, por exemplo, por alguns seguranças de estabelecimentos, simplesmente pela questão da cor, né? Ou um fenômeno também, como ele chama de o fenômeno negro dirigindo, que são pessoas que são negras e são paradas sem qualquer motivo aparente só por causa da cor. A questão de um fenômeno que ele chama de negro caminhando na rua, né? Como é que isso se dá? Por que uma pessoa é parada simplesmente pela cor da sua pele? Né? Inclusive, em algumas situações, até perdendo a sua vida numa ação extremamente truculenta de determinadas autoridades. Então, é basicamente isso que ele trata no capítulo 1, para entrar no que a gente vai falar na próxima aula, que é a definição de psicologia social. Espero que você tenha gostado de início, você vai aprender muita coisa nesse livro aqui. Espero que você compre esse livro, que você adquira esse livro. Espero que você faça a leitura junto com a gente, tá? Porque a gente vai trocando ideias e eu vou ver nos comentários de vocês aqui abaixo, a gente vai interagindo com essas ideias para que a gente troque informações e exemplos, né? Para enriquecer a nossa experiência aqui. Espero que você tenha gostado da nossa série nova Dissecando Livros e vamos continuar dissecando o animal social. Forte abraço e até o próximo vídeo.